Pessoal, tudo certo? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos falar um pouquinho mais de globalização. Hoje vamos falar de globalização e os fluxos de mercadorias. Fluxo de mercadorias. Bom, a gente vai falando um pouquinho então. Vejam bem, espaço mundial interligado, a gente já falou, aldeia global. O que quer significar isso? Importante. Ou seja, o mundo todo cada vez mais sem aquelas fronteiras físicas, né? A globalização então tem um intuito, tem o objetivo de romper com essas barreiras físicas que existem, mas a globalização utiliza, né, sempre reforçando e relembrando, alta tecnologia é essencial no fluxo, no pensamento da globalização e modernização, logicamente, né? Alta tecnologia e modernização. Na questão de informações, das telecomunicações é essencial, transformando cada vez mais o mundo num espaço, embora global, mas com a ideia de globo, de aldeia, ou seja, como se fosse tudo próximo, porque essa comunicação e essa agilidade, esse fluxo faz com que se torne tudo mais rápido e mais fácil, dando a impressão que seja tudo rápido, tudo perto. A gente sempre gosta de falar exemplo, é bom exemplificar. Eu sempre gosto de citar o exemplo, só para citar o exemplo, imaginem vocês, há 50 anos atrás, por exemplo, para não ser tão distante assim, porque mais distante muito pior ainda, há 50, 60 anos atrás, para vir uma mercadoria da Europa ou para ir daqui uma mercadoria para a Europa levava meses e meses. Hoje, dependendo da mercadoria, tu faz pouquíssimo tempo, né? Exatamente porque essa ideia de aldeia global é exatamente isso, quer dizer, que torna tudo muito próximo por causa da agilidade, por causa da modernidade, por causa da modernização desses meios todos de telecomunicações e de transporte, tá? Então isso faz com que pareça tudo muito próximo, dando a ideia de aldeia global como se fosse, porque a aldeia global é como se fosse uma tribo do índio, né? Uma coisa local, assim, bem de proximidade. Então, dentro desses aspectos que a gente fala sempre de aldeia global. Então, nesse espaço de aldeia global, então, captar as pessoas, mercadorias e informações flui rapidamente e de forma tranquila, rápida, né? Claro que a gente fala, é sempre bom ressaltar, né? Isso é uma regra, não quer dizer que seja tudo totalmente igual. Porque quando a gente fala, por exemplo, dos blocos econômicos mundiais e daqueles processos lá, né? Ah, da zona do euro, do Mercosul, né? Da zona europeia e tal. E outros blocos mundiais, que são blocos econômicos e alguns até monetários, como no caso da zona do euro lá, né? Nesses casos, a gente sempre reforça que é importante salientar que, embora a globalização ela flua muito, claro que esses acordos econômicos facilitam muito mais a questão da transação econômica, tá? Mas de qualquer forma, com regra geral, entre os países que têm esses acordos de comercialização fluem muito rápido nesse aspecto que a gente quer falar. Só ressaltando que onde tem os acordos de blocos econômicos, com certeza facilita bastante o fluxo de pessoas, de mercadoria, dependendo do grau de aprofundamento do bloco, dessa ideia de bloco econômico que está fazendo parte. Como é que circulam essas mercadorias? Por rodovias, ferrovias, hidrovias, aerovias. Logicamente, tá, gente, é sempre bom salientar. Hoje, tá, dessas mercadorias hoje se faz por aerovias, né? Certamente. Aliás, desculpe, por hidrovias, certamente. Por que por hidrovias? Porque a modernização dos portos e dos próprios navios de mercadorias possibilita que tu tenha uma quantidade a quantidade de toneladas que transportam no navio sei lá, 100 mil toneladas cada transporte deve ser. Então isso barateia muito o custo do transporte. Certamente os outros não têm essa capacidade de fazer
essa quantidade assim tão grande. Então a hidrovia é um preferencial, por quê? Porque o mar dá acesso por todos os continentes, né? Tem na navegabilidade hoje é bem mais tranquila, tem todos os equipamentos que facilitam essa navegação, né? E então é o transporte mais barato e com certeza é o mais utilizado, tá? Então só para salientar isso aí. Então essas redes de comunicações, tá, gente? Então cada vez mais reforçando satélites, linhas de telecomunicações, antenas parabólicas, sistemas de sons e imagens, fios e cabos de TV, internet, rádio, fax, computadores, etc. Então é através disso aqui, tá? Desses meios aqui, ou seja, dos transportes e das redes de comunicação, é que faz com que essa mercadoria e essas pessoas, esse fluxo e essas informações são circuladas, né? Porque tudo isso aqui, capital, pessoas, mercadorias, informações, tudo depende da tecnologia. Lembrando sempre que o grande fator que desencadeou o processo de globalização da forma como ele é vivido hoje, de uma forma muito mais intensa, embora historicamente se diga que ele começou lá nas navegações, na Idade Média e tal, aquele período mais anterior, com certeza também temos a certeza também que na década de 70, então na década de 70 do século passado, a informatização e a telecomunicação, a revolução das telecomunicações, especialmente o fluxo de informação dos bancos e possibilitou o fluxo de capital, certamente foi um grande impulsor desse processo de globalização. A partir dali isso se expandiu assim, de uma forma muito, muito, muito rápida, tá? Então a gente tem que também compreender isso, embora o processo de globalização seja uma coisa muito anterior, o início dele, né? Ou seja, o processo de avanço e de interligação dos comércios mundiais e de uma forma mais interligada, o fator que fez de fato com que isso se expandisse de uma forma muito, muito rápida, certamente foi a revolução das telecomunicações na década de 70 do século passado. A partir dali, capitaneado pelos bancos, de passagem, né? A partir desse momento aí, o fluxo de capital, o fluxo de capitais e os demais, com certeza, a partir disso, mercadorias, informações e tal, a partir disso facilitou a compra, a cartão de crédito. Então tem vários fatores que influenciaram diretamente nisso. Os cartões de banco são uma coisa fantástica, foi uma coisa que influenciou diretamente isso. Então, a partir disso, tá, na década de 70 do século passado, esse avanço foi estupendo, foi gigantesco. Agora, uma coisa interessante, esse fluxo que a gente está falando aqui, de rodovias, de pessoas, de hidrovias, de aerovias, capitais, mercadorias, informações, ele é igual pelo mundo? Não, claro que não, né? Claro que não. A gente vai ver um pouco mais, vai falar um pouco mais sobre a questão da globalização ainda. A gente sabe que esse fluxo ele não é igual, né? Alguns países têm tecnologia de ponta, né? E outros nem tanto, tá? Então, grande parte disso aí está concentrada na mão de meia dúzia de países, tá? Desse movimento mais violento, assim, de domínio de tecnologia, tá? Então, a maior parte do fluxo de mercadoria é por via marítima, como eu falei. O fluxo aéreo também cresce muito também, porque ele tem uma vantagem em relação ao fluxo marítimo, né? Em relação à navegação. Porque o fluxo aéreo é muito mais rápido, né? O navio é mais demorado um pouquinho, mas o fluxo aéreo, se tu quiser rapidez e pontualidade, com certeza vou usar, depende da quantidade, né? Claro que um avião cargueiro aí deve levar aí, hoje o avanço todo deve levar em torno de 100 toneladas, deve ser por aí mais ou menos. A diferença do navio, que o navio deve algumas 1.000 toneladas, é bem mais que o navio. Então o transporte com o navio é mais barato e é o mais utilizado por causa disso, dependendo das circunstâncias, da localização, mas a rapidez e a pontualidade no transporte aéreo é muito maior, né? Com certeza. Os países que detêm grande parte desse volume de fluxo aí, tá? É China, Estados Unidos, Japão, Inglaterra, França e Alemanha. Esses países são os países que detêm cerca de 41% do volume de fluxo de mercadoria no mundo, para a gente ter uma ideia. Quer dizer que são quantos países que estão aqui? Meia dúzia de países, exatamente, né?
Os Estados Unidos, Japão, China, Alemanha, Inglaterra e França. 6 países que detêm 41%. Então, aí isso só demonstra que esse fluxo não claro que está vinculado aqui também a questão de tecnologia, mas também o movimento de pessoas, certamente também, né? No caso, por exemplo, da China aqui, o movimento, além de ter, claro que tem tecnologia lá também, mas é também em função do próprio, da quantidade de pessoas que tem por lá também, né? O fluxo. Então existem as coisas envolvidas. Os demais aqui, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra e França são países que detêm alta tecnologia. São os países que a gente vai falar mais um pouquinho, que o movimento grande parte da mercadoria também porque eles ditam mais ou menos, tá? Eles vão ditando as regras da globalização, ou seja, são os países que detêm a maior tecnologia, então, portanto, a partir deles, tá? Basicamente, a gente pode dizer que o fluxo da informação e as tendências da globalização desse processo aí são ditadas por esses países, tá, gente? Tá certo? Ok? Hoje vamos ficando por aqui. Continuamos a falar mais nas próximas aulas, vamos falar um pouco mais de globalização, que é um assunto bem vasto, bem importante, né? E que geram vários aspectos importantes que a gente tem que analisar. Certo, gente? Se cuidem, tchau, tchau, até mais, abraço.